prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o teu nome, te glorificamos, te exaltamos, meu Senhor, uma vez mais, porque nós não estamos em outro lugar senão na tua casa, casa de oração para todos os povos, meu Senhor, e queremos te agradecer por estarmos aqui, Senhor. Senhor, terminarmos o ano, o último culto do ano na tua casa, te agradecendo por tudo, Senhor, porque conseguimos chegar até aqui e somos sobreviventes. E queremos, meu Senhor, iniciar o ano na tua casa, iniciar o ano, Senhor, o primeiro dia do ano na tua casa, profetizando, meu Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família aqui representada. Senhor, continua conosco, fica conosco, meu Senhor. Nós choramos e te agradecemos no nome maravilhoso de Jesus. Você se senta e diz amém, amém e amém. Eu tenho aí 15 minutos para trazer uma reflexão para a igreja. Irmãos, durante esse ano de 2025, quantos de nós aqui passamos por grandes lutas, tribulações, e até mesmo nós pensamos em até mesmo parar, entregar o nosso ministério, porque tem hora que vem uma avalanche sobre nós. Não tem aquelas pessoas que esquiam na geleira e de repente é uma avalanche de geleira. Parece que tudo vem sobre nós. Mas quando isso acontece e estamos na posição, é porque estamos no caminho certo. Porque árvore que não dá fruto, ninguém taca pedra nela. Só taca pedra em árvore que dá fruto. Então, eu quero já começar a profetizar na sua vida. Ei, levanta a sua cabeça. Não olhe para trás. Você está no caminho certo. Prossiga para o alvo. Nós fizemos uma campanha, a última campanha do ano, aqui na igreja. E o Senhor falou muito durante esta campanha, através das irmãs que ministraram aqui na casa e alguns de fora. E o Senhor colocou no meu coração para profetizar sobre a igreja no ano de 2026, para que prossiga para o alvo. Então, nós colocamos aqui a emenda, prossiga para o alvo. Quando você prossegue para o alvo, você quer chegar até o final. O alvo, quando você quer atingir o alvo, você lança, retese a flecha para acertar no lugar certo. Tem um lugar certo, tem uma definição. E com o apóstolo Paulo aqui, não foi diferente. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa epístola, Paulo estava preso por volta do ano 60 e 62. Paulo, ele não só escreveu a carta aos Filipenses quando estava preso, escreveu Éfeso, escreveu Colossenses, escreveu Filemão. São conhecidas como as cartas das prisões. Foi escrita, irmãos, endereçada aos crentes de Filipos, da Macedônia. E olha, irmãos, os crentes de Filipos estavam vivendo uma tribulação, porque no capítulo 1, no capítulo
capítulo 2, nós vamos entender que surgem ali alguns hereges tentando deturpar a palavra. E o que me chama a atenção, e é até um paradoxo, que mesmo Paulo preso, mesmo Paulo sofrendo, Paulo escreve para a igreja de Filipos, encorajando os irmãos e pedindo para que eles se alegrem na tribulação. Você vê isso no capítulo 4, no versículo 4, que ele diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Então Paulo nos ensina aqui que a tribulação, a perseguição, as injúrias, elas não podem mudar a nossa essência. Qual é a sua essência? A minha essência não é Maxwell, a minha essência é Cristo que vive em mim. Aleluia! Como Paulo falou, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, sou discípulo de Cristo, e a palavra discípulo diz que somos seguidores dele. A essência de Cristo está em mim. Um grande carinho e respeito, vira para o irmão que está do seu lado, olha para ele, dá um cheirinho, vê se ele tem cheirinho de Cristo, vê se ele perfuma Cristo. Aleluia, aleluia, oh aleluia. E nessa igreja, irmãos, nessa igreja de Filipos, havia romanos, gregos romanos, havia poucos judaizantes, pouquíssimo. Os judaizantes estavam colocando um peso sobre eles, dizendo: olha, a fé de tudo não vai valer nada. Vocês precisam voltar para a lei de Moisés, para a circuncisão. Aí Paulo se levanta no capítulo de 3 e começa a contar a sua história, e começa a dizer: olha, eu era perseguidor da igreja, eu conheço a Torá, eu entendo de tudo isso, mas quando eu tive um encontro com Cristo a caminho de Damasco, eu posso dizer para vocês que hoje tudo isso não vale para mim de nada. Tudo isso é esterco, ele fala. Aí ele diz: não que eu haja alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E lendo esse texto, eu pude entender aqui, depois analisando, a palavra devocional foi em Isaías 43, 18, dizendo: não vos lembrei das coisas passadas, nem das antigas, eis que faço tudo novo. Quer receber o novo do Senhor nessa noite? Começou o ano de 2026, não com o pé direito, não com o pé esquerdo, mas com todo o seu corpo na presença. Esqueça das coisas passadas, que você e que eu nós passamos esse ano. Irmãos, é porque eu não deixo eles verem, e nem a minha esposa. Mas quando eu paro e começo a lembrar do que aconteceu comigo este
no meio do caminho, Deus não vai fazer o sobrenatural acontecer. Paulo, quando ele escreve isso, o que me chama a atenção é que ele usa uma metáfora aqui. E a metáfora que ele usa de um esporte do mundo grego-romano, dos jogos atléticos, dizendo: eu tenho um alvo, um ponto final, uma corrida onde se ganha um prêmio, se ganha uma coroa, onde chega em primeiro lugar. Havia muitos jogos atléticos na cidade, e Paulo ele faz uma comparação, trazendo o campo espiritual. A vida do crente é assim. Nós vivemos como atletas, correndo, fazendo a obra. Porque quantos esse ano você conheceu que parou no meio do caminho, que largou Jesus, disse: as coisas não aconteceram até hoje, não irão acontecer mais, então eu não aguento mais. Soubemos pessoas que largaram a Cristo e partiram para o outro lado e disseram: para o outro lado é mais fácil, porque tudo que ele pede eu faço e recebo rápido. E com Jesus demora muito. Ei, as coisas acontecem rápido lá, porque não é para glorificar o nome do Senhor, mas quando é para glorificar o nome do Senhor, Deus entrega as bênçãos na hora certa, nos momentos certos. Então, nessa noite, você que está aqui, você poderia ter muito a falar do que você, na sua trajetória desse ano, passou. Mas lembre-se de uma coisa: esqueça das coisas que para trás ficaram. O que, pastor? Falaram mal de você? Deixa para trás. Jogaram piada nos status para você? Vamos deixar para trás. Te caluniaram quando você veio para a igreja? Porque no meu tempo, quando eu aceitei Jesus com 17 anos, quando eu saía na rua com a Bíblia, e o nosso amigo Walter ali nos conheceu quando nós éramos menor, e assim que eu aceitei Jesus, eu mudei logo meu modo de vestir. Eu falei: eu quero ser crente, eu decidi. E os meus amigos da época diziam assim: o que tu está fazendo lá dentro, rapaz? Todos os domingos você está conosco no futebol. Para quem é novo no conjunto, não conhece aonde é o Brissolão, ali é um campo de futebol chamado Baliza Azul. E havia torneios todos os domingos e eu estava lá. E quando eu aceitei a Cristo, eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? Estou ou não estou? Eu sirvo ou não sirvo? Mas quando nós decidimos a servir a Cristo, não precisa você pensar que as coisas que você vai deixar vai te fazer falta, não. Jogo meu futebol hoje? Sim, só de botão. Só de botão. Mas dentro de campo não consigo mais. Mas quando eu decidi servir a Cristo, o Senhor honrou a sua palavra. Como o Senhor honrou a sua palavra e como Ele honra a sua palavra? Nas oportunidades, as irmãs já disseram aqui, quando nós nos posicionamos. Eu ouvi na rádio essa semana, num debate, um pastor dizendo: muitos têm expectativa do novo
Se você veio para a igreja hoje, para que você entenda melhor, não tem R$1 no bolso, vai amanhecer amanhã, você vai continuar sem R$1 no bolso, porque só um bom número. Deus pode te abençoar sim, mas essa nossa expectativa do novo ano, nós deveríamos ter durante todo o ano de 2025. Vai acontecer, os milagres vão acontecer, as coisas irão acontecer. Nós precisamos viver dessa forma. Paulo, ele foi bem categórico aqui. Paulo preso poderia estar ali cuidando da sua própria vida, mas um pastor de ovelhas se preocupa com as ovelhas, e ele endereça a carta e dizendo no capítulo 4, versículo 4, nos momentos difíceis que eles estavam vivendo: regozije-se na tribulação. Se lembra quando ele escreveu para a igreja de Roma, no capítulo 8, que ele diz assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a fome. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. E no versículo 37 ele ainda diz mais: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. E não se eu disser para você que você já nasceu com uma faixa de campeão, você já nasceu com uma faixa de campeão. Só perde batalha aquele que retrocede. Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma e diz, usado pelo Espírito Santo, somos mais do que vencedores, no original significa que nós somos vencedores antes mesmo de entrar na batalha. Porque quem peleja por nós não somos nós. Tanto que Paulo fala para a igreja de Éfeso: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta é no joelho, é no mundo espiritual. Para as coisas acontecerem na terra, precisamos guerrear no mundo espiritual. Que esse ano possamos nos munir de todas as bênçãos que o Senhor tem nos prometido. Eu li um livro, que esse livro ele vem nos dizendo que existe 7.000 promessas neste livro chamado Bíblia, o mais vendido na face da terra. Pega pelo menos uma no início desse ano. Pega pelo menos uma. Pega pelo menos uma. Começa o ano bendizendo e exaltando. Começa o ano glorificando o nome do Senhor. Porque tantos dias se passaram, 365 dias. E diz a Bíblia que para cada dia do ano existe uma palavra para nós: não temas. Para cada dia do ano, quando você acorda, o Senhor está dizendo para você e está dizendo para mim: não temas as dificuldades que você vai enfrentar durante todo esse dia, porque eu sou contigo, diz a palavra, todos os dias até a consumação dos séculos. Se Ele falou que está conosco, irmãos, podem se levantar, Faraó, Nabucodonosor, Herodes, seja segras, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos. Não digo para você que você vai passar um ano de 2026 no mar de rosa. Não! Haverá dificuldade sim, para que possamos
dia seguinte, ele estava podre. Sabe por que Deus dava a porção diária? Porque se o Senhor não desse a porção diária, desse para a semana, o povo não saía da sua tenda para ir adorar o Senhor. Então o Senhor dá uma porção diária. Tem pessoas que o Senhor dá a porção diária, porque se tem abundância, esquece do Senhor. Por isso que no ano de 2026, quer viver o novo, esquecendo das coisas passadas, quer viver o novo, sirva com inteireza de coração. Faça como o Senhor falou para Josué: não olhe para a esquerda e nem para a direita. Medita nessa lei dia e noite, para que sejas bem sucedido. Porque sendo bem sucedido, você será próspero. Tem pessoas que dizem assim: Senhor, eu quero ser próspero. Eu li vários versículos da Bíblia, não tenho tempo hábil para isso. Para nós ser próspero, precisamos estar no centro da vontade do Senhor. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos, ela corre atrás de nós. Tem pessoas que é tão abençoada que das bênçãos que ele recebe ou ela recebe, ela compartilha com os outros que estão ao seu redor. E quando cada vez mais compartilha as bênçãos que as pessoas que estão ao seu redor, cada vez mais é abençoada. Quer ser próspero no ano de 2026? Medita nessa lei de noite, que assim será bem sucedido e próspero. Você pode ler em Josué capítulo 1, quando Deus chama Josué. Se esqueça das coisas passadas, de tudo que você viveu no ano de 2025 com dificuldade. É um novo ano que se aproxima daqui a 20 anos. Se aproxima. Vamos nos confraternizar. Vamos profetizar sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Mas viva essa profecia durante esse ano de 2026. Para que você chegue até o final de 2026 para o ano de 2027 e dizer: graças a Deus, venci mais um ano na presença do Senhor. Que você possa ficar com essa reflexão. Prossiga para o alvo. Se lembra de Salmos 91, verso 7. 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Lembra dessa passagem? Prossiga para o alvo. Não olha para a esquerda nem para a direita. Seja uma pessoa bíblica no ano de 2026. E você vai ver ou verá o que o Senhor há de fazer na sua vida. Eu quero chamar os diáconos e as diaconisas